Bom dia, meus alunos do terceiro ano, tudo bem? Então, o assunto de hoje que nós vamos tratar são as festas populares, o que se chama de folclore brasileiro. É um assunto que, vez por outra, cai, né? As questões são sempre elementares, né? Tem uma pegadinha ou outra, como aquela questão de 2012, já tem muitos anos, já tem 8 anos, em que a questão se pede uma exceção, não sei se vocês se recordam, né? E para marcar o que não era folclore, o que não era festa popular, justamente o balé, né? Só que nas proposições se diz, né, coisas como congada, se diz que a festa de São João, as festas juninas, elas não são festas católicas, né? São festas pagãs, né? Então, se o cara saber, isso é uma filigrana, né? Porque fala festa junina, né? Então as pessoas fazem associação direta, como São João, como sendo uma festa ligada às tradições católicas, não pagãs, né? Então, vez ou outra, as questões aparecem, não são como essas, né, que eu acabei de citar de 2012, não são. São questões fáceis. Então, assim, é um assunto meio chato. Tem gente que não gosta, eu gosto pra caramba, assim, né? Desde de novo, que eu gosto de entender como as festas se concebem, como elas se constituem. Então, assim, embora eu tenha nascido em Salvador, eu passava a infância muito na terra de meu pai, ali perto de Feira de Santana. E aí tinha festa São José, a questão lá da queima de Judas. Então, assim, o que são festas populares? São festas que emergem, né, espontaneamente, né, desde sempre, na nossa cultura. Assim, só que boa parte das festas que chegam até nós pela tradição, elas têm um pano de fundo, na verdade, cristão. Quando eu falo cristão, é do catolicismo, né? Como parte da nossa tradição cultural religiosa, ela tem fundo, na verdade, no catolicismo. Então, eu vou falar de algumas dessas festas, né? Vocês vão receber um roteiro dessas festas, aquilo que eu suponho seja o mais relevante, né? Então, a grande mestra, a qual eu me proponho a investigar a obra para trazer para vocês essas reflexões, é a professora Inesita Barroso, já falecida em 2016, né, que no ponto mais alto da velhice ainda dava aulas na USP. Então, uma pessoa que eu assim amo pela garra, né, pela ideia de vida, de trabalho, enfim, é uma pessoa extremamente interessante, estudiosa, né? A roupa azul, verde daquela tradição, ela sabe por quê, né? A bota dessa forma, o adorno dessa forma, ela sabe por quê. Um conhecimento impressionante que essa pessoa tem, né? Assim, eu fico, às vezes, assim, poxa, como é que uma pessoa dessa morre? Mas, enfim, não é a vida. Então, assim, eu faço umas reflexões, né, que o folclore, ele tem a ver, né, com uma solução popular na vida civilizada. Imagina como é que existe folclore nesse mundo de hoje, né? Então, parece que o folclore é uma espécie de artifício, de coisa pouco significante que aparece justamente numa data, acho que é em agosto. Mas assim, como é que as pessoas mantêm isso vivo? Eu acho interessantíssimo você pensar, porque assim, como eu disse há pouco, eu tenho um pouco dos laços de interior, e eu via isso, as pessoas fazendo presépio. E assim, começavam a fazer em setembro, aqueles presépios monstruosos, como eu via, por exemplo, algumas pessoas da minha família fazerem, né? Então, assim, como nesse turvilhão de coisas que acontecem à nossa volta, como é que cabe ainda você comemorar uma festa folclórica? Aí eu vou, né, também indicando algumas temáticas, como a questão do preconceito sobre esse nome, né? O que é folclore, né? Quer dizer, uma coisa que talvez não tenha laço de verdade, e marca uma coisa interessante. Por exemplo, o folclore tem a ver com a tentativa de enraizamento, né, nesse mundo dinâmico, veloz, né, de simultaneidades, né? Então eu tento me ater àquilo. Eu fico pensando, como é que as pessoas fazem essa festa? Dizer, depois de passar tantos anos, essa tradição vai passando de avô para pai, para mãe, para neto. Então as pessoas guardam as roupas, as pessoas guardam os artefatos, as pessoas, naquela data, daquele dia, daquele momento, daquela festa, elas estão ali fazendo, né? Então, eu acho que é uma persistência do enraizamento. Então, até para você usar, se um dia um tema da redação foi identidade nacional, que você use essa questão da tradição folclórica.
E aí, né, eu boto uma questão, né, e aí começo a falar assim de algumas dessas festas, né. Eu começo a falar do meu boi, que ela é bem famosa, aquela história, né, dos escravos, né, e, uma dessas, a Mãe Teresa, né, ela está grávida do pai Francisco, um casal de escravos, e a Mãe Teresa, ela quer comer língua de boi, né? Então eles eram escravos, não tinham posse de nada. E só frisar que vocês podem ouvir essa história de forma diferente. Não estou mentindo, né? E nem inventando. Isso tem várias versões, porque boa parte do folclore é tradição oral. Então isso tem pouco registro escrito, pelo menos na origem. E aí o pai Francisco, desesperado, né? Porque a mulher estava grávida e queria língua de boi, ele vai lá e mata o melhor boi da fazenda do senhor dele, né? Então aquela confusão e tal. Quem foi que matou, aí ele acaba confessando, e aí ele tem que reviver o boi. Então são chamados pajés, pessoas que lideram festejos africanos, então para fazer reviver o boi. E tudo é uma trapaça, né? Assim, outros escravos estavam debaixo do couro do boi e fazendo aquela dança para dizer que o boi estava vivo. Então assim, é uma espécie de forma de ridicularizar aqueles senhores opressores que maltratavam os escravos. Então é uma festa bacana. Hoje ela é muito forte no Maranhão e em algumas partes do Pará, essa tradição do Bom Meu Boi. Outra festa que eu gosto profundamente, né, que se comemora dia 6 de janeiro. Eu peguei essa festa ao vivo, porque nessa época de janeiro, né, eu estava no interior, eu estava em São José, essa terra de meu pai. Então eu vi essa festa, a festa de reis, ou o reisado, né, é interessante. E ela tem esse sincretismo, né, porque ao mesmo tempo que tinha essa festa de reis, se comemora, né, a chegada dos reis magos, né, até a visita ao nosso Senhor Jesus Cristo, e da mesma forma os africanos faziam referência, na verdade, aos seus reis africanos, né? Então essa questão dessa hibridização, esse sincretismo, na verdade, que é muito forte. Então assim, essa festa se manteve durante muito tempo. Hoje ela caiu em desuso por conta da emersão de outras religiosidades no interior, né? Então assim, porque nessa festa você chega na casa das pessoas, né, dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo passou ali. E tem dentro de uma espécie de manjedoura tem umas certas imagens, e algumas religiões não cultuam imagens, e aí isso de alguma forma não é possível que essa festa aconteça em virtude da imersão de outras religiosidades no interior do Brasil, que cada vez é muito, muito forte. Uma outra festa interessante, que essa eu nunca vi, né, mas tem um amigo meu que é de uma cidade do interior de São Paulo, e lá é muito forte, né, a festa do Divino. Essa é uma festa, eu já vi em Cachoeira, é uma festa muito bonita, né? Então inclusive presos são libertados, né? Então assim, conta a história da Rainha Isabel, né, que vê pai e filho se digladiando, né, por posse de terra lá em Portugal do século XIV. Então ela faz uma promessa à Rainha Isabel, a Rainha Santa Isabel, que se os filhos dela, o filho e o marido dela, parassem de brigar de um contra o outro, exército contra exército, que todo ano ela faria uma festa em homenagem ao divino nosso Senhor Jesus Cristo, ao divino. E aí, e essa festa se perpetua há 700 anos, né? Então é uma festa muito poderosa. A cavalhada também, né? Normalmente quem gosta de ver o Globo Rural, né? Eu já vi algumas vezes lá a cavalhada. É uma festa bacana, né? Também tem uma tradição cristã, a história de uma princesa e de um príncipe. A princesa é cristã e o príncipe, na verdade, é muçulmano. Então eles se apaixonam, não é? E ele quer casar com ela. Só que o rei, que é o pai da princesa, não aceita, porque a não ser que ele se convertesse ao cristianismo. Ele não aceita e sequestra, na verdade, essa princesa. Aí o pai vai atrás, tem um conflito. Claro que quem vai vencer é o rei cristão, e aí o príncipe muçulmano aceita se converter ao cristianismo. Claro que vai ser vencedor. E ao casamento. Mas assim, essa cavalhada, ela hoje não claro, assim como era antigamente. Não são duas parelhas de cavalos com seus cavaleiros, o azul e o vermelho, e aí eles vão se enfrentando. Só que eles usam uma seta, né, para a batalha é tirar uma argola de uma seta. E a festa se manteve.
É uma festa bonita. Eu só vi em televisão, nunca vi pessoalmente. Então, assim, e essas festas, eu repito, são interessantes, essas festas folclóricas, porque marcam, assim, esse advento. Como é que um grupo de pessoas consegue manter essa tradição? Então, isso que eu acho bastante interessante, tá bom? Então, gente, eu vou postar essa aula e mais o roteiro que está em PowerPoint, tá bom? Então, tenha um bom dia.